Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção de mais uma questão da OAB e o tema do vídeo de hoje é Tribunal do Júri. O examinador nos deu um enunciado bastante longo, pessoal, mas vamos aos fatos que importam. O Ricardo foi pronunciado no Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado. Um dia antes da sessão plenária, o defensor dele juntou no processo alguns documentos, folha de antecedentes criminais, matérias jornalísticas, fotografias e outros que ele entendia favoráveis à defesa do Ricardo. Apesar da insurgência do Ministério Público, o juiz manteve o julgamento para a data agendada. O Ricardo foi absolvido no dia 23 de 10 de 2018 e no dia 29 de 10 de 2018 o Ministério Público apresentou o recurso de apelação. E o que ele alegou, pessoal? E a decisão do jurado havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. O recurso foi para o Tribunal de Justiça, ele foi conhecido e o Tribunal de Justiça anulou o julgamento. Mas qual foi o fundamento? Sob o fundamento de que a defesa se utilizou em plenário de documentos acostados fora do prazo permitido em lei. Ou seja, não foi o fundamento que o Ministério Público utilizou. E o examinador quer saber se você, como advogado do Ricardo, qual é a sua linha argumentativa. Então vamos lá, pessoal. Alternativa A. Respeitando-se o princípio da amplitude da defesa, não existe vedação legal na juntada e utilização em plenário de documentação pela defesa no prazo mencionado. Está errado, turma. A regra geral no artigo 231 do CPP é essa mesmo. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Mas, no caso do Tribunal do Júri, existe uma previsão específica, ou seja, é uma exceção, e o examinador adora a exceção. Qual é o prazo? 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, artigo 479 do CPP. Então, aqui no destaque, pessoal, a antecedência mínima para a juntada de novos documentos no Tribunal do Júri é de 3 dias úteis. Portanto, a alternativa está errada, porque fala que não existia essa vedação legal para apresentação de novos documentos em plenário. Alternativa B. Diante da nulidade reconhecida, caberia ao Tribunal de Justiça realizar diretamente novo julgamento e não submeter novamente ao Tribunal do Júri. Pessoal, existe previsão do próprio tribunal decidir logo de uma vez? Sim, existe. Está no artigo 539, parágrafo 1º e 2º, mas nenhum deles é o caso dos autos, tá, pessoal? Parágrafo 1º fala se a sentença do juiz for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados. E não é o caso. E o parágrafo 2º fala quando a apelação ela é interposta com fundamento no inciso 3, a linha C, que trata de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Também não é o caso, tá, pessoal? Então, aqui não há uma hipótese legal do próprio tribunal decidir julgar a apelação e já decidir o mérito. Portanto, o processo teria que retornar para o Tribunal do Júri e esse é o erro da alternativa. Alternativa C. Não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguída, mas tão só reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Está correto, tá, pessoal? A súmula 160 do STF vai nos dizer que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Tá? Portanto, a nulidade precisa ser arguída. Se ela não for arguída, o tribunal não pode conhecer de ofício. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. E por fim, a alternativa D, o recurso foi apresentado de maneira intempestiva, de modo que sequer deveria ter sido conhecido. Qual é o prazo, pessoal? O prazo ele é de 5 dias. E qual que é o termo inicial da contagem do prazo? Para o Ministério Público, é a data da entrega dos autos na repartição administrativa. O examinador não falou para a gente quando foi a data dessa entrega dos autos, só falou o dia do julgamento, que foi o dia 23, e falou o dia do recurso, que foi o dia 29. Portanto, aqui
alternativa ela vai estar errada, pessoal, porque a gente não tem a noção de quando foi o termo inicial da entrega dos autos na repartição administrativa. Logo, o recurso ele foi sim tempestivo. E chegou a hora da nossa revisão. O tema do vídeo de hoje foi Tribunal do Júri, pessoal. Nós vimos que o prazo para juntada de documentos é de 3 dias úteis antes da sessão plenária. Nós vimos que, em algumas hipóteses da apelação, o tribunal ele pode já julgar o recurso de apelação e já decidir também o mérito. Que o tribunal não pode conhecer de ofício nulidades não arguídas e que o prazo de apelação é de 5 dias e para o Ministério Público ele é contado da data da entrega dos autos no setor administrativo do Ministério Público. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.